Eu sei que pode parecer exagero, e se alguém tivesse me contado isso alguns anos atrás, talvez eu também duvidasse. Mas o que vivi foi real. Por alguns minutos, eu morri. Tudo se apagou, não havia som, nem dor, nem luz. Apenas um vazio completo. E foi justamente nesse vazio que algo impossível de esquecer aconteceu. Meu nome é Isidora Valverde. Tenho 62 anos e sou de Córdoba, na Argentina. Até pouco tempo atrás, minha vida era simples e previsível. Viúva há mais de 15 anos, mãe de 2 filhos adultos e avó de 3 netos que preenchem meus dias de alegria. Eu levava uma rotina tranquila. Cuidava do meu jardim, lia minha Bíblia, organizava encontros de oração com outras mulheres da comunidade. Sempre considerei minha fé sólida. Eu participava ativamente dos cultos, liderava reuniões, cantava louvores, lia os salmos diariamente. Mas com o tempo, percebi que tudo havia se tornado repetitivo, automático. Eu fazia tudo certo, mas meu coração estava distante. Minha fé existia, mas adormecida. Como uma brasa sob as cinzas, ainda acesa, mas sem calor. Até que numa tarde de terça-feira, tudo mudou. Depois do almoço, sentada à mesa costurando uma manta para minha neta, senti uma dor aguda no peito. Era como se algo tivesse se rompido por dentro. A dor foi tão intensa que me derrubou. A última coisa que ouvi foi o som da tesoura caindo no chão. Mais tarde os médicos disseram que meu coração parou por cerca de 7 minutos. Pode parecer pouco, mas onde estive, o tempo não segue as regras de aqui. Foi nesse silêncio escuro e profundo que tudo começou. Não havia forma, nem cor, nem som. Um espaço imenso, sem fim, sem direção. E foi nesse lugar que ele apareceu. Mas antes de chegar a esse encontro, é importante que você compreenda quem eu era antes. Eu era uma mulher religiosa, comprometida, mas talvez mais preocupada com os rituais do que com a essência. Participava da Santa Ceia com reverência, mas sem compreender sua profundidade. Repetíamos o gesto, fechávamos os olhos, seguíamos o costume. Mas será que realmente entendíamos o que fazíamos? Foi nesse além que Jesus me revelou algo que nunca ninguém havia me dito. Um detalhe presente toda vez que tomamos a ceia, mas que passa despercebido pela maioria. Algo que não é o pão nem o vinho. Algo mais profundo, mais dolorosamente verdadeiro. Pode parecer estranho, pode até soar absurdo, mas o que eu vi pode mudar sua visão não só sobre a ceia, mas sobre sua fé inteira. Já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, algo ainda está faltando? Que ao participar da ceia, você estava ali, mas sem estar de verdade. Talvez você esteja vivendo uma fé que precisa despertar, assim como eu precisei chegar ao limite para perceber. Lembro exatamente do momento em que tudo virou. A dor veio como uma pancada seca e profunda. Tentei pedir ajuda, mas minha voz não saía, estava só. Vi meus óculos caírem, o crochê escorregar da mesa. O ambiente girou. Por um instante achei que fosse apenas uma queda de pressão. Mas meu corpo parou de responder. O coração disparou, depois veio o silêncio. E então nada, nenhum som, nenhum cheiro, nem mesmo o calor do corpo. Era como se eu tivesse desaparecido do mundo físico. Mas a consciência permanecia, mais nítida do que nunca. Eu via meu corpo ali, no chão da sala, pálido, imóvel. Sabia que era eu, mas ao mesmo tempo não era mais. Fui tomada por uma sequência de emoções difíceis de descrever. Primeiro um medo congelante, que apertava o peito como se me puxasse para baixo. Pensei nos meus filhos, nos netos, nas coisas que deixaria para trás. Mas logo depois, esse medo foi substituído por algo inesperado: paz. Uma paz densa, silenciosa, como se alguém me dissesse: agora você não precisa correr, nem pedir, nem tentar entender. Apenas esteja. Naquele lugar, onde 7 minutos pareciam uma eternidade, e ao mesmo tempo, um sopro, minha consciência se expandia. Eu estava mais viva do que nunca, apesar de ter morrido. Fui conduzida para longe. Não a passos, mas como se uma força me levasse. Não havia chão, mas uma substância entre nuvem e pedra. O céu era de cores que não existem aqui. E eu não caminhava. Era como se flutuasse, guiada por uma intenção que não era minha, mas que me conhecia profundamente. E então senti a presença forte e envolvente. Ela não falava, mas me chamava. Sabia tudo sobre mim. Pensamentos, lembranças, lágrimas que nunca chorei.
E mesmo sabendo, não me julgava. Pelo contrário, me atraía. Não havia condenação, só verdade. Essa foi a primeira parte da minha experiência. O que me foi revelado, especialmente sobre a ceia e sobre a fé, é algo que vou compartilhar no próximo trecho. Porque o que aconteceu depois foi ainda mais profundo. Naquele lugar algo diferente preencheu tudo ao meu redor. Era amor, mas não um amor leve ou comum. Era um amor tão intenso, tão verdadeiro, que doía. Um amor que me atravessava como fogo, e ao mesmo tempo, me restaurava. Foi ali que percebi. Algo estava prestes a ser revelado. Não se tratava apenas de uma visão celestial. Era um encontro, um chamado direto à essência da minha fé. O que eu vi naquele momento ainda me faz estremecer quando fecho os olhos. Mas antes de contar, preciso que você siga comigo. Porque foi a partir daí que tudo ganhou sentido. Tudo aquilo que por tanto tempo, eu ignorei. Mesmo com a Bíblia nas mãos, mesmo com palavras de fé na boca. A presença dele não chegou como se entra em uma sala. Não houve barulho, nem passos. Era como se o ar tivesse mudado, como se o tempo tivesse segurado a respiração. Eu senti, não com o corpo, mas com o espírito. Uma luz suave começou a envolver tudo. Não cegava, não queimava. Era como um bálsamo invisível, como uma lembrança distante de casa, de colo, de infância. Quando ele se revelou, não era como nos retratos que vemos em quadros religiosos. Não havia brilho teatral, nem perfeição estética. Era simples, profundamente simples. Mas ao mesmo tempo, totalmente inacessível. Era homem, mas também era Deus. E essa certeza não veio de explicações. Era como se algo dentro de mim, algo mais antigo do que minha própria vida, soubesse quem ele era. Ele me olhou, e naquele olhar havia tudo. Não julgamento, não pena, mas uma verdade que desnudava minha alma. Era como se ele enxergasse todas as versões de mim. A que eu mostro, a que eu escondo, a que falha e tenta de novo. E mesmo assim ele permaneceu ali, me olhando, me amando. Atrás dele uma mesa imensa começou a se formar, tão longa que parecia não ter fim. Sobre ela, vi elementos familiares, o pão, o vinho. Mas havia algo mais, algo no centro. Algo que brilhava, mas sem emitir luz. Meu olhar foi atraído para aquele objeto misterioso, mas ele não me permitiu vê-lo completamente. Ele deu um passo em minha direção. E mesmo sem som, o ambiente reagia a cada movimento dele. O espaço se curvava. Era como se o próprio universo reconhecesse sua autoridade. Ele parou diante de mim, esperou, como se me desse a chance de falar. Mas eu não consegui. Minha garganta estava presa, não por medo, mas por reverência. Era como estar diante de algo sagrado demais para palavras. Então ele falou, mas sua voz não veio como som, ela veio como essência. Como se brotasse da própria realidade. Como se tudo, o chão, o ar, eu mesma, estivesse dizendo aquilo junto com ele. Porque vocês esqueceram. Essas palavras me atingiram como um trovão silencioso. Esqueceram o quê? Sem som, meus lábios tentaram perguntar. E ele continuou. Vocês repetem os gestos, mas perderam o peso. Tornaram o santo em rotina. Transformaram o eterno em hábito. Cada palavra cortava fundo. Eu sabia exatamente ao que ele se referia. A ceia, o pão, o cálice, tudo havia se tornado mecânico, um rito para preencher a agenda religiosa. Um momento de silêncio, mas não de reverência. E então meus olhos foram levados, forçados, quase, a olhar para o centro da mesa, e lá estava. Antes que eu pudesse compreender, ele falou de novo. A ceia não é símbolo. É sangue, é pacto, é memória viva. Minhas ideias giravam. Eu sentia que algo estava para ser revelado, algo que não apenas mudaria a minha fé, mas traria à luz o que muitos esquecem a cada celebração da ceia. No centro da mesa, entre o pão e o cálice, havia algo simples, mas impossível de ignorar, uma toalha dobrada com cuidado. Suja de sangue, manchada como se tivesse sido guardada há séculos. Meu coração, ou o que havia de mim naquele estado, entendeu antes da explicação. Ali estava o que sustentava tudo. Não o pão, não o vinho, mas o sacrifício, a dor, o sangue, o preço pago. Ele me olhou mais uma vez, com uma seriedade que me desfez por dentro, e disse: vocês esqueceram. Cantam sobre o sangue,
mas não sentem mais o peso. Celebram a ceia, mas não discernem o corpo. Fui tomada por uma vergonha que não vinha da culpa, mas da revelação. Era como se eu tivesse vivido a vida inteira assistindo a um filme em preto e branco, sem saber que existia cor. Ele continuou: vocês transformaram a ceia em evento. Mas ela é lembrança viva, não de um fato histórico, mas de um amor que sangra. Caí de joelhos, sem força, sem defesa. Quis me esconder, quis pedir perdão. Como pude tratar algo tão sagrado com tanta frieza? Quantas vezes servi o pão com o coração longe? Quantas vezes tomei o cálice sem lembrar que era sangue de verdade, de um corpo real, pendurado numa cruz? Jesus se aproximou e colocou a mão sobre minha cabeça. E não houve mais palavras, só peso. Um peso santo, um peso de glória e de verdade. E então ele sussurrou: o sangue ainda fala. Aquilo entrou em mim como espada. E me lembrei imediatamente do que está escrito em Hebreus 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue fala, não com gritos, mas com lembrança. Com um clamor silencioso que ecoa toda vez que tomamos o cálice sem discernimento. Ele clama quando tratamos a cruz como um símbolo vazio, e não como a realidade que ela é. Jesus me mostrou que o maior problema da igreja hoje não é falta de palavra, nem de louvor, nem de Bíblia, é de memória. Esquecemos o peso do sangue. Naquele instante compreendi. Aquela toalha no centro da mesa não era apenas um objeto esquecido, ela era um sinal. Um apelo silencioso do céu, um alerta carregado de urgência. Era Deus gritando baixinho: lembrem-se. Então ele me disse: volte. Diga a eles para voltarem à cruz. Para orarem o sangue. Para não deixarem a dor virar liturgia. Eu chorei. Não com os olhos apenas, mas com tudo o que eu era. O espírito quebrado, o coração em ruínas, a mente cheia de revelações. Pela primeira vez eu não apenas acreditava, eu entendia. E essa compreensão doeu, como cura dói. Foi então que tudo começou a se desfazer. A luz se apagando, a mesa se esvaindo, a presença dele ficando cada vez mais distante, como se eu estivesse sendo trazida de volta a um mundo que de alguma forma, já não era mais o meu. Mas antes de partir, ele me disse algo. Uma frase, apenas uma. E é essa frase que carrego todos os dias desde então. Ainda vou te contar o que foi, mas antes você precisa saber como foi meu retorno. Acordar foi como renascer num corpo cansado. Senti dor, uma dor surda, profunda, como se meu próprio corpo precisasse reaprender a viver. A claridade do hospital me cegava, os sons chegavam abafados, vozes, máquinas, toques. Eu estava viva, mas não totalmente. Não era que eu estivesse incompleta. Era o mundo que parecia pequeno demais agora. Os sentidos estavam mais intensos, o ar mais denso, as palavras das pessoas, vazias. Mas o que mais doía era o silêncio dele. Eu tinha saído de um lugar onde tudo fazia sentido, e voltado para a confusão do nosso mundo apressado, barulhento, desconectado. Disseram que estive inconsciente por 2 dias. Que meu coração parou, que eu sobrevivi por um milagre. E realmente foi. Mas ninguém ali fazia ideia do que eu realmente vivi. E eu não sabia por onde começar a contar. Como dizer que estive diante de Jesus? Como explicar que vi o sangue vivo? Que ouvi palavras que até hoje queimam em mim como brasas. Nas primeiras semanas, mal conseguia caminhar. Respirar era difícil. Comer, um esforço. Dormir, era impossível. Porque toda vez que eu fechava os olhos eu voltava. Não como lembrança, mas como presença. A mesa, a toalha, a voz dele. O sangue ainda fala. E eu me sentia quebrada. Uma parte de mim queria voltar. Outra, se calava. E havia uma parte que só queria gritar para o mundo acordar. Mas sempre que tentava falar, algo me impedia. O medo de parecer insana, de não ser levada a sério. Mesmo entre os irmãos da fé, eu via os olhares. Sorrisos educados, mas olhares de dúvida. Uma amiga da igreja, com carinho, disse que talvez fosse um efeito dos medicamentos, que podia ter sido um sonho. Não disse por mal, mas doeu. Porque eu sabia a verdade, eu estive lá. E o que vi transformou tudo. Mas como descrever o indescritível? Comecei a escrever.
Pegava meu velho caderno de anotações bíblicas e tentava colocar tudo no papel, mas a caneta tremia. As lágrimas caíam antes da tinta. Às vezes, eu nem terminava a frase. Chorava sozinha, no silêncio da madrugada, no meio do culto, na hora da ceia. Porque agora eu sabia o que aquilo representava. O mais difícil era o tempo. Aqui, ele não para. Tudo ao redor queria continuar como antes. Reuniões, atividades, eventos, convites, problemas. Mas eu me sentia como alguém que voltou de uma guerra. E ninguém percebeu as cicatrizes. Fiquei dias sem contar nada aos meus filhos. Como explicar que minha alma tinha caminhado em outro mundo? O mais novo, ao me visitar, disse: "Mãe, você está diferente. Mais calada." Ele estava certo. Como se volta à rotina depois de tocar o eterno. Cheguei a pensar em silenciar para sempre. Em guardar tudo aquilo só para mim. Um segredo sagrado, selado no peito. Mas então lembrei da última coisa que Jesus me disse. E foi essa lembrança que me impediu de calar. Ele não me mostrou tudo aquilo para que eu escondesse. Ele me mandou de volta com um propósito, uma missão. Mas antes de cumprir, precisei atravessar o vale da dúvida, da dor, da solidão. Porque carregar algo que o mundo não entende pesa. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, minhas mãos tremem. Porque reviver essa história é se quebrar outra vez. Mas tem algo que ainda não contei. Algo que só compreendi com o tempo. Algo que me fez entender por que ele escolheu mostrar aquilo a mim. E talvez, porque você está lendo isso agora. Desde aquele dia, nada mais foi igual. Acordar deixou de ser um ato comum, tornou-se missão, chamado. Lembrete vivo. Estou aqui por um motivo. E esse motivo não sou eu. Antes minha vida era feita de obrigações, hoje é feita de propósito. Cada passo que dou carrega o peso de uma promessa. Mas é um peso doce, um peso que aquece. Deixei de ser apenas uma mulher de oração. Tornei-me alguém que vive pela memória do Cordeiro. Não por tradição, mas por convicção. Porque agora eu sei. Eu vi, eu ouvi e fui marcada. Voltei à igreja, mas nunca mais fui a mesma. Pedi perdão publicamente, pelas vezes em que tratei a ceia com pressa, pelas palavras vazias, pelas orações mecânicas. E comecei de novo. Hoje minha vida é mais simples, mas cheia de sentido. Oro com mais profundidade, escuto mais, faço menos, mas com mais presença. Quando alguém me pede um conselho, não dou respostas prontas. Só pergunto: você ainda se lembra do sangue? O chamado de Jesus foi claro: voltar à cruz. Redescobrir a reverência. Ensinar aos mais novos que o Evangelho não é conforto, é redenção. Que o céu não é promessa vaga, é resposta de um alto preço pago em sangue. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez sua fé esteja no automático. Talvez a ceia tenha virado só mais um momento na liturgia. Talvez você, como eu, precise voltar, respirar fundo, olhar para o centro da mesa. Porque o sangue ainda fala. Ele chama por transformação, por corações rendidos. Não apenas celebrantes, mas quebrantados. É por isso que agora, quando leio a Bíblia, leio como quem escava ouro. Uma passagem me sustenta desde então. Está em João 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Essa permanência é mais do que estar perto, é ser um com ele. É viver uma fusão entre céu e terra, firmada no altar da cruz. Por isso não apenas admire essa história. Pergunte a si mesmo: tenho discernido o corpo? Tenho me lembrado do sangue? Se a resposta for não, não se culpe, mas volte. Ainda dá tempo, ainda há chance, ainda há uma voz chamando você. E se isso tocou você de alguma forma, compartilhe. Não por mim, mas porque pode haver alguém, do outro lado da tela, que também precisa lembrar. E não saia agora, porque o próximo vídeo pode ser a confirmação daquilo que Deus começou a falar com você hoje. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.